Gente, o som tá bom. Amigos. Ah, tá, obrigada. Olá, Oi, tudo bom? Ih, eu estou bem, você me ouve bem? ouço, você tá me ouvindo bem também? Também, muito bem. Que Ai, que bom bom. encontrá-la. Também, né? Faz tempo. Sim. Nossa, faz muito tempo. Tá, então vamos esperar um pouco o pessoal entrar na live pra gente começar. Com Não. certeza, fique sossegado, estou à sua disposição. Tudo bem. Lá. Tá calor aí em Sergipe? Olha, depois de 3 dias de chuva sem parar, agora deu uma trégua e aí esquentou. Mas o nosso frio é um frio Aquele assim inverno de muito 25 cordial. graus. O inverno é a chuva e quando chove muito e venta, dá uma sensação térmica um tanto quanto de que esfriou, mas nada que obrigue a colocar a calça comprida. Nossa, meu sonho. Fui pro sul, mó frio. Ah, você está em São Paulo ou está no Sul? Não, eu voltei pra São Paulo, meus pais pediram pra eu voltar, Sim, porque sim, eu lógico. ia ficar sozinha lá em Santa Catarina. Aham, Aí, sim. né, voltei. É, hoje em dia é melhor ficar perto dos pais. Eu tenho Ah, filhos é. também. Eu tava com saudade, morrendo de saudade. Ai. Que legal. O seu pai é um amigo irmão. É, ele fala bastante de você. Quando eu entrei em oceanografia, ele já falou, né? Ah, eu tenho o Gilson, ele faz arqueologia submarina. O que que você acha? Mó legal, pesquisa aí ele no Google. Eu fui lá, pesquisei, vi um monte de artigo. Eu falei, caraca, Que legal. bastante, me É, interesso grande bastante pela cara. área. A gente chama ele de Ursão. O nosso Ursão querido. Nem imagino por quê, né? Imagina. É, mas é o apelido carinhoso dele, nosso. É o nosso ursinho carinhoso. E sua mãe Entendi. também, né? Conheço sua mãe. Sou um dos que acompanha desde o início. Caraca, então faz tempo. Bastante. Muito legal. E aí eu estava falando Uhum. no início eu fiquei muito feliz, eu fiquei sabendo que você estava na oceanografia. Na minha ida a São Paulo, faz um ano que eu fui a São Paulo, e ele me contou de você, que você estava na. Muito bacana. Eu Uhum. tenho minhas amigas aí, que é a Tatiana Leite, a Bárbara Segal, são as professoras de vocês aí do curso, né? Ah, Bárbara, sei. Ela já me deu Isso. aula. Uhum. É, então. É, então. Aí a gente faz parte de um grupo de trabalho de mergulho científico. E aí eu mandei para elas que vocês tinham me chamado, aí ela falou, eu adoro, são os nossos queridos da empresa Júnior, não sei o que e tal. Ah, sim. Que fofo. Ai, adoro. É Tem um baita que. curso esse que você faz, acho bem, bem interessante. Eu Ah, eu também acho. tenho. Nossa, super legal. Tenho vários, vários amigos que são oceanógrafos. E assim, é um universo, né? Dá para trabalhar em vários segmentos, né? É, eu acho que o bom da sonografia é que não é uma coisa muito que afunila, assim. É um leque enorme que você pode trabalhar em várias áreas e conhecer vários profissionais também de outras áreas e trabalhar com um monte de coisa. Isso mesmo. Estamos começando já, né? É, Estou falando de praticamente, oceanografia. começando a falar de oceanografia. Acho que já dá para começar a iniciar, então eu vou falar um Você quem pouco da manda. live. Sim.
Aí você pode se apresentar melhor. Então, para quem chegou aqui de paraquedas, está um pouco fora de contexto, nós somos a TETES, a empresa júnior de oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina. E com todas essas lives que vieram nesse cenário atual que a gente está, a gente não queria ficar parado, queria continuar falando de oceanografia, que é uma área que a gente gosta bastante de falar. E também para motivar as pessoas, porque tinha muito aluno que estava começando a se motivar, porque já a aula não estava sendo mais presencial. Então, nós já temos 2 lives salvas no nosso Instagram. Se quem quiser ir lá depois para assistir. Ao longo da live, vocês podem deixando as perguntas aqui embaixo nos comentários, que no final o Gilson pode responder. E o nosso convidado super especial de hoje é o Gilson Rambelli, professor e pesquisador da Universidade Federal de Sergipe e um dos pioneiros da arqueologia subaquática aqui no Brasil. Aí você pode se apresentar melhor para nós. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer o convite, né, feito por vocês. Acho de uma importância tamanha vocês já fazerem parte de uma empresa júnior. Nós incentivamos muito isso aqui também, porque já abre caminho profissional para os atuais estudantes se tornarem futuros profissionais durante o percurso, né? Então, acho isso muito importante. Então, agradeço o convite, em especial a Júlia. Quem viu o começo viu que, fora o lado profissional, nós temos uma ligação pessoal, né? Eu até não queria dar uma aqueles velhos que encontram a turma no casamento e falam: nossa, conheci você, carreguei você no colo, mas foi mais ou menos assim, né? Eu já estou aqui em Aracaju há 12 anos, fiquei um na Bahia, então estou praticamente 13 anos de Nordeste, fora de São Paulo. Então eu não acompanhei você de perto, porque o seu pai é um amigo meu, sua mãe, né? Assim, e por, como diz, circunstâncias das escolhas profissionais, a gente acabou se encontrando, né, Júlia? Isso é muito legal. Bom, eu sou arqueólogo. A minha formação, fiz graduação em História. Na minha época não tinha graduação em Arqueologia, como existe hoje. Tinha um curso só no Rio de Janeiro, era difícil. Eu até tentei, mas por causa do basquete, eu jogava basquete na época, foi quando eu conheci o seu pai, né? Eu acabei fazendo História. Então eu fiz História de graduação, depois fiz uma especialização em Arqueologia subaquática na França, e trouxe essa proposta já para o meu mestrado. Então eu vim fazer o mestrado na USP, né, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Minha orientadora na época, a Escatamac, aceitou o desafio, porque não existia arqueologia subaquática acadêmica. Aí eu já fiz mestrado, doutorado, depois fiz um pós-doutorado na Unicamp, onde eu esperava ficar. Minha ideia era ficar em São Paulo. No fim, apareceu um convite para eu vir para a UFBA, como professor visitante, montar um centro de arqueologia subaquática na UFBA. E eu vim. E nesse inteirinho de eu estar aqui como visitante na Bahia, abriu o concurso aqui para Sergipe. E aqui já era um curso de graduação em arqueologia. Aí acabei passando no concurso, me mudei para cá e estou desde então. Então hoje a gente tem aqui na Federal de Sergipe a graduação em arqueologia e temos mestrado e doutorado em arqueologia também. E dentro do nosso mestrado e doutorado, a gente tem a linha de pesquisa em arqueologia de ambientes aquáticos, que envolve essa arqueologia subaquática. Então, uma trajetória assim, muita batalha, muita luta e muito diálogo com vocês da oceanografia. Então, hoje, por exemplo, nós temos um coletivo, né? Um coletivo de arqueologia de ambientes aquáticos, se chama Submersus, com U, do latim, né? Quem estiver interessado, a gente faz as lives às sextas-feiras e temos nesse nosso coletivo 3 colegas de vocês, 3 oceanógrafos que acabaram indo para a arqueologia. Então, vocês da oceanografia são muito bem-vindos na arqueologia, quem se interessar, porque podem fazer um mestrado, um doutorado, uma coisa assim. Como a gente tem o caso da Luciana Alves, do Rodrigo Torres e do Flávio Calipo. São 3 oceanógrafos que são arqueólogos hoje. Ai, que legal. E a minha apresentação é isso. Vamos bater esse papo. Vamos lá. Então, como você disse, quando você voltou da França, praticamente não tinha arqueologia subaquática aqui. E eu queria saber
qual que é o cenário atual? Quais são os desafios de agora que tem que enfrentar e como é que está evoluindo a arqueologia por aqui? Então, nós vivemos uma realidade que modificou bastante de quando eu comecei para hoje, né? Porque quando eu comecei, era como se existisse dois universos da arqueologia. Um da arqueologia terrestre, feito por arqueólogos, e um da subaquática, feito por mergulhadores. Então, os arqueólogos meio que abriram mão dos sítios submersos para os mergulhadores. E esses mergulhadores, com raras exceções, a maioria trabalhava com a ideia da caça ao tesouro, da caça ao souvenir, né, de se achar dono daquilo que descobria e tal. E a legislação favorecia esse tipo de troca, de permuta, né? Então, nós fomos trabalhando para construir uma mentalidade nova, né? E hoje a gente conseguiu construir uma mentalidade nova, embora nós tenhamos uma legislação que ainda é dúbia, dá uma interpretação para facilitar a possível caça ao tesouro, mas, por outro lado, nós temos um diálogo muito grande entre a Marinha e o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E um corpo dentro da arqueologia que dá sustentação para esse nosso discurso de uma arqueologia responsável, de um acesso aos sítios arqueológicos submersos responsável. Então isso mudou muito, mas ainda temos muitos desafios. Por quê? Vocês devem sentir isso quando fazem sonografia, que até estava vendo o TETS, né, o TETS, da onde vem o nome, né? Então, assim, ainda há um ar muito que envolve a ideia romântica dos mistérios, do oceano, algo a ser... E quando você pensa num navio afundado, por exemplo, que é um sítio arqueológico, isso mexe ainda com o imaginário. Então, ainda existe uma ideia muito romântica e de uma perspectiva de que quem achou tem direito de explorar, que ele é o achador, como se aquilo tivesse perdido, entende? Então, é uma necessidade de mudança de mentalidade, o que é muito lento para se mudar. A gente sabe que numa sociedade a mentalidade demora muito. Você pode mudar estruturas econômicas e tal, mas a mentalidade. Então, a gente tem que construir passo a passo. Isso que nós estamos fazendo é muito legal, porque mostra assim, a interdisciplinariedade. Então, por exemplo, alguém da oceanografia dialogando com alguém da arqueologia e vice-versa. Por quê? Porque a gente pode fazer essa integração. E isso é o mais importante. Uhum. E falando desse negócio do mergulhador, ano passado eu fui para Fortaleza e uma das praias tinha, acho que era, quase certeza que era um navio naufragado, ou ele encalhou lá, mas fica por ali. E quando você acha um negócio daquele, você tem que falar com quem? Tem que, quando se encontra um achado dessa magnitude, tem que se comunicar à autoridade naval. Seja uma delegacia, uma capitania, né, dos portos, tem que avisar as autoridades. É o que se faz quando se encontra uma coisa desse tipo, entendeu? Uhum. E... Não, pode continuar. Não, é isso, é que eu vou, se você não me cortar, eu vou falando. Não, tudo bem, pode falar, a gente está aqui para ouvir você mesmo, então. Mas os limites, então, você achou, daí o pessoal vai mergulhar lá, toca, pega coisa, já tem leis que cortam esse tipo de Então, ação? a lei que dá sustentação para os sítios arqueológicos, ela é de 1961. Então, que diz que é patrimônio público, é patrimônio da União. Mas dentro do subaquático, tiveram vários desenrolares, né? Então, a gente tem uma legislação hoje de 2000, que alterou uma lei de 1986, mas mesmo assim tem que comunicar a autoridade naval. Não é porque você vai lá e mexe, pega. Então, toda vez que isso acontece, é uma dilapidação de um patrimônio público. E aí significa o quê? Que é uma ação criminosa. Então, às vezes, as pessoas fazem sem maldade, mas estão destruindo. E para nós, arqueólogos, né, isso é importante colocar também, o sítio arqueológico ele é importante as coisas estarem em seu contexto.
Por quê? Porque se você tira as peças de um sítio arqueológico, quando eu for estudar esse sítio, é como se tivesse arrancado as páginas do livro que eu vou estar tentando ler, entendeu? Então isso acaba prejudicando a interpretação arqueológica. E essa é uma característica importante. E para nós arqueólogos, o sítio ele é mais do que um objeto. Entende? Porque para as pessoas que têm aquele fetiche do objeto, o cara quer ter uma peça do navio na sala da casa dele, ele tem um fetiche pelo objeto. Para nós, o objeto, a gente quer saber quem é que está por trás, quem são as pessoas, né? Contar um pouco da vida daquela sociedade. Essa é a nossa ideia, né? Mas quando vocês vão pesquisar, então vocês pesquisam lá mesmo, vocês mergulham até lá e vai mexendo e vai pesquisando, tira foto e leva para o laboratório? É assim? Então, é porque é mais complexo que isso, né? A gente tem que pensar assim, por exemplo, acredito que para vocês seja igual. Ninguém faz pesquisa por fazer, você tem que ter um objetivo. Por que você quer fazer aquela pesquisa? E isso está muito bem justificado, o porquê, o para quê, o para quem, né? Qual que é o interesse. Então, quando você tem um projeto de pesquisa, você já começa a dar o delineamento do que você pretende, quais são as ações que você pretende fazer. Então, que seja num primeiro momento um achado fortuito, você está lá fazendo mergulho e encontra alguma coisa. Você vai montar um projeto para pensar como você vai trabalhar aquilo, entende? Aí, quando você tem o que você vai fazer, aí você sabe se vai ter mergulho, se não vai. E a gente segue uma convenção da Unesco de 2001, que é a Convenção para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático. E essa convenção, ela diz de cara assim, que a primeira opção é preservação in situ. E por que isso? E aí vocês sabem disso melhores do que a gente até. Porque as coisas estão em equilíbrio com o meio, e você tirá-las, você vai quebrar esse equilíbrio. Então, se aquilo se preservou durante tanto tempo, o simplesmente chegar lá e tirar, você pode estar acelerando o processo de destruição daquilo. Então, as retiradas para levar para o laboratório, elas têm que ser muito bem planejadas, tem que ter o apoio do pessoal da conservação. Por quê? Porque senão você corre o risco de acelerar o processo de destruição daquilo. Você passa a ser um agente destruidor, né? Então, a gente faz muito estudo sistemático in situ, no local. Mapeamento, entender, às vezes, algumas sondagens, mas sempre trabalhando com o contexto geral e com intervenções locais pensadas previamente. Uhum. E, assim, eu particularmente acho que um jeito de promover a arqueologia também, mas também essa cultura de não pegar, conservar e querer saber mais da nossa história é turistando, fazendo o patrimônio como uma área de turismo, mais para só ver mesmo. E eu queria saber se tem bastante por aqui, se está tendo projetos para isso acontecer ou se ainda nada acontece. Então, o turismo é, sem dúvida, uma das grandes aliadas nossas, né? Assim, uma das ciências aliadas e que ajuda muito, muito nisso que você falou. Agora, já existe no Brasil um turismo, sobretudo aos naufrágios, né? Independente dessa nossa conversa aqui, o pessoal já faz mergulho em naufrágio como modalidade do mergulho recreativo há muito tempo. O que a gente tem tentado, né, ao longo desses anos é fazer com que o pessoal das certificadoras, que são sobretudo certificadoras internacionais, tenham esse cuidado de passar essa mentalidade protecionista, preservacionista, e isso tem dado resultado. Então, nós temos aí algumas feras nesse ramo do mergulho e naufrágio, que hoje são grandes aliados do patrimônio cultural subaquático. Eles continuam fazendo os mergulhos, mas sem aquele enfoque vou colocar um souvenir para levar para casa. Isso tem mudado bastante. Eu posso falar, por exemplo, eu sou instrutor pela NAUI, né? Já desde, faz tempo, 90, há muito tempo. E assim, eu estava tentando lembrar aqui, mas eu estou mal de fazer conta, mas eu acho que 96, alguma coisa assim.
eu também sou instrutor pela CBPDS, e assim, então, o que eu consegui, sobretudo na NAUI? Na NAUI hoje, todas as reuniões de instrutores, o pessoal dá uma pala lá para mim, eu vou lá, falo. Então, a galera, você não vê um instrutor NAUI. A mesma coisa é SSI, eu também sou instrutor da SSI. Você também não vê os caras falarem isso, entende? Assim, o pessoal da PAD também não. Então, por quê? Porque, além da gente fazer esse movimento no Brasil, há um movimento internacional. É uma mentalidade, como eu falei, da Unesco. Então, não tem mais cabimento. A gente tem mergulhador hoje em dia que mergulha para arrancar coral, né? Que você sabe que já teve. E você não tem mais cabimento mergulhador que vai para pegar souvenir de navio afundado. Então, essa mudança tem acontecido. E isso é muito importante. Vocês são importantes para nós também. Porque vocês vão se deparar com situações ao longo da vida de vocês que, de repente, vão falar, pô, aqui precisa de um arqueólogo. Entende? Assim, é a mesma coisa que eu. Não, tem coisa que precisa de um oceanógrafo. Não vou eu querer... Né? Esse diálogo é importantíssimo. Sim. E além da arqueologia de naufrágio, a gente tem quais outros tipos de arqueologia, já que a primeira coisa que vem à mente das pessoas é um navio afundado, pirata, provavelmente, que tem um tesouro lá dentro para achar. Essa ideia do tesouro nos persegue, né? Porque toda vez que você fala que faz arqueologia subaquática, todo mundo fala, procura tesouros. Mas os tesouros, diferentes do que está no imaginário, aí a gente volta para aquela ideia do imaginário, né? A gente tem que imaginar que os próprios contemporâneos do afundamento, desde que tinham sobreviventes e que fosse uma profundidade cabível, e aí os caras desciam 40, 50 metros em apneia, antes de a gente achar o que era cabível para a apneia, né? O pessoal recuperava as cargas, tinha muito investimento, existiam empresas que atuaram, sobretudo aqui pensando no Novo Mundo, que eram empresas mesmo de recuperação de cargas, século XVIII, XIX. Então, o que era de tesouro acessível foi retirado. Só que ficou a fantasia do tesouro. Ficou a fantasia. Mas nós, arqueólogos, não trabalhamos só com sítios de naufrágios. A gente fala sítio de naufrágio, mas na verdade são sítios arqueológicos formados por restos de embarcações naufragadas. Esse seria o sítio de naufrágio, né? Que a gente trabalha com os restos da embarcação. Imagina uma embarcação que vai ao fundo, ou porque se chocou, ou porque pegou uma tempestade, ela se espalha toda, ela se despedaça toda, né? Então, é um tipo de sítio. Nós temos sítios arqueológicos depositários. Por exemplo, você mora em Florianópolis? Sim. Então, Florianópolis, você tem algumas baías, alguns cantos, que eram lugares que as embarcações ficavam atracadas desde o Brasil colônia, e ali naquele local, você imagina, o cara morando no barco, todo o lixo, tudo ia para a água. Então, formava o quê? Depósitos de vestígios dessa presença. E isso a gente chama de sítio depositário. Então, nós temos esse tipo de sítio. Nós temos os sítios que têm a característica ritualística, santuários, como, por exemplo, no 1º de janeiro, na mudança, 31 de dezembro, 1º de janeiro, as pessoas jogam oferendas para Iemanjá, não é? Então, nós temos esse tipo de sítio em diferentes contextos relacionado ao lado sagrado, né? Que às vezes remontam até a nossa sociedade ocidental, que europeia, viria de outras tradições, como as indígenas, que aqui nós tivemos milhões de indígenas com diferentes tradições. Nós temos também sítios de locais que ficaram submersos, locais que não estavam submersos e por algum motivo, como a gente tem na Jamaica, né, ou a cidade de Port Royal, que ela, devido a um terremoto, hoje você mergulha no que foi a antiga cidade de Port Royal. Então ela ficou submersa, ela não era para estar submersa, ficou. Assim como nós temos também, saindo do mar, nós temos no ambiente fluvial, várias represas que encobriram locais. Então a gente trabalha também com sítios em qualquer área alagada. Nós temos muitos trabalhos na Amazônia,
com gravuras rupestres que ficaram submersas. Então hoje a gente mergulha para fazer. Então é um trabalho assim em diferentes contextos. E de litoral, estava esquecendo o importante, que são os sambaquis. Não sei se vocês falam de sambaquis. Santa Catarina tem muitos. Nós temos alguns sambaquis que estão submersos. E isso também é um indício bem legal e é um trabalho que remonta a um período de tempo bem antigo, né? Às vezes milhares de anos. Então, vários caminhos aí da arqueologia, por isso que a gente chama de arqueologia de ambientes aquáticos. É assim. Envolve todos. Então, tem bastante campo aí para o Brasil para arqueologia subaquática, já que é novinho e a gente tem vários corpos de água. Acho que dá para explorar bastante, né? Muita coisa. Eu costumo brincar, até eu tenho um livro, depois eu vou te passar, você passa para os colegas, que o pessoal já pirateou no PDF, já está rolando há muito tempo, que chama-se Arqueologia até debaixo d'água. E é um livro de introdução à arqueologia subaquática. E eu finalizo dizendo, parafraseando uma música brasileira, gosto muito de música também, que fala assim, o Brasil não conhece o Brasil, né? Então, o Brasil não conhece o Brasil do ponto de vista dos sítios arqueológicos submersos. Isso é uma realidade, assim. Então, nós temos, assim, um mundo ainda pela frente. Tem espaço. Por isso que você e seus amigos quiserem se juntar com a gente, são bem-vindos. Uhum. E a gente sabe muito pouco acho que da história do Brasil, da visão dos índios antes dos portugueses chegarem. Você acha que vai dar para recuperar bastante coisa com a arqueologia subaquática por achar essas? Então, a gente sabe, eu acho que assim, nós sabemos mais do que é divulgado. Eu acho que ainda há um baixo aproveitamento da produção de arqueologia chamada histórica ou arqueologia pré-colonial. Então, existe uma produção significativa, pensando nos sítios terrestres também, mas que demoram para chegar com uma informação, porque não é uma coisa assim que interessa muito, até, às vezes até o historiador que está escrevendo um livro didático, que está escrevendo. Mas nós, do ponto de vista da arqueologia subaquática, nós temos assim contribuições interessantes pensando na navegação. Então, você tem canoas, né, que são oriundas desses navegantes pré-coloniais, né, assim, pré-chegada do europeu. Temos sítios, como eu falei, esses da Amazônia. Então, assim, tem muita coisa. Agora, o que falta é uma maior divulgação, né? Uma maior divulgação disso. Por exemplo, a gente sabe que teve um período em que o nível do mar estava mais de 100 metros abaixo do que é hoje. Não é isso? Então você fica imaginando que tudo acompanhava. Então, os rios, a mata, esse mar foi subindo, não subiu da noite para o dia, ele foi subindo. E com certeza nós temos algumas evidências desse passado aí que estão perdidas. Por isso que o diálogo com a oceanografia é importante. Eu lembro quando eles estavam fazendo o Revisé, eles fizeram todo o levantamento do litoral e não colocaram arqueologia. Então eles fizeram um levantamento incrível, que envolveu várias instituições, e não fizeram arqueologia. Quando eu fui ter o resultado disso, eu levantei a mão, eu lembro que eu estava lá, levantei a mão e falei, pô, aí os caras, é mesmo. Então perdemos uma oportunidade ímpar, né? Porque eles fizeram o litoral todo. Então, mas a gente tem evidências interessantes, assim, tem um achado no Rio Grande de uma estatueta, né? Uma estatueta que era muito comum nos sambaquis, que eles faziam estatueta de pedra, que é um tubarão, que pela estatueta a galera conseguiu distinguir até a espécie e tudo, e que foi encontrado rolado na areia, na praia, na beira-mar. Então, assim, você imagina que é uma evidência de alguma coisa que ficou submersa e que veio dar à praia, né? Mas a gente pode contribuir. Também podemos contribuir com os tipos das embarcações dos europeus que chegaram aqui.
Porque se fala muito de caravela, por exemplo, e a gente não conhece uma. Né? Se fala muito de galeão e a gente... Então, hoje eu tenho uma aluna de doutorado, a Beatriz Bandeira, que ela está estudando o Galeão Sacramento, em Salvador. É um dos poucos exemplos de um galeão português afundado aqui, porque para a gente conhecer também mais sobre a construção naval, coisas assim do tipo. Uhum. E um dos navios que estão afundados aqui, naufragados, é o Camargo, né? Que afundou lá no Rio de Janeiro. O Camargo é assim, ele é um navio negreiro, que ele é bem interessante a história dele, porque ele está afundado em Ilha Grande, ali, em Angra dos Reis, na verdade, próximo à Ilha Grande, que a Ilha Grande fica de frente, mas ele está mais próximo do continente do que da Ilha Grande. E eu, na época que eu estava na Unicamp, no meu pós-doutorado, eu estava procurando um projeto que desse visibilidade para a arqueologia subaquática do Brasil. E eu ganhei um livrinho de um pesquisador lá da Ilha de Angra dos Reis, o seu Galindo, que ele falava dos naufrágios de lá. E eu vi que tinha ele falando do Camargo. Então a gente começou a estudar o Camargo. O Camargo é o típico exemplo do que a gente falou no começo, que o pessoal usava o mar como lixeira. Eles trouxeram os escravos, né, as pessoas escravizadas da África, né, pessoas que vieram escravizadas, forçadas, descarregaram essas pessoas e afundaram o navio para se livrar das provas. Né? Então, assim, então é aquela ideia, como se fosse para baixo d'água, se livrasse das provas. O que hoje para nós é uma evidência, para eles era, opa, vamos nos livrar. Então eles incendiaram, eles afundaram o Camargo, e o Camargo foi sendo destruído ao longo do tempo. E nós fizemos um projeto sobre ele. Tivemos que parar por questão de recursos, tal, mas foi bem interessante a discussão. Tem bastante também textos sobre o Camargo na internet, quem estiver interessado, eu escrevi algumas coisas que estão disponíveis aí. Mas é um exemplo também do onde a gente chega. Você vê, ó, é um navio feito nos Estados Unidos, fabricado lá, com tripulação portuguesa, estadunidense e africana, que trazia pessoas escravizadas de Moçambique e que foi afundado no litoral do Brasil. Então isso mostra uma das características de um sítio de naufrágio. Ele é internacional por excelência, ele envolve várias nacionalidades. Isso no caso desse navio, mas se você pensar em outro, também. Ele envolve. Por isso que a Unesco agregou isso tudo, porque é um patrimônio que pertence a todos nós. Então o pessoal de Moçambique tem interesse, o pessoal de Portugal, o pessoal dos Estados Unidos. A única pessoa nos Estados Unidos, da história dos Estados Unidos, que morreu enforcado por causa do tráfico de escravos, que está tão na voga agora no momento, né, essas discussões, foi o comandante do Camargo. Entendeu? Assim, pra você ver que loucura que é, né? Foi o único que morreu enforcado. O resto todos livraram a cara. A história se repete, né? Parece. Então, mas é uma hora da gente trazer essas temáticas, aí voltando, né? Quando você traz temas assim à tona, você começa a entrar numa discussão que a gente fez na última live lá do Coletivo Submersos. Quem estiver interessado pode ver, tá no YouTube. Que não adianta só a gente não ser racista. Nós temos que ser antirracistas, entendeu? Por quê? Porque a construção da história, ela é carregadíssima do racismo. Está presente nos textos escritos, nos textos. Então a gente tem que ser antirracista. E temas como esse, eles nos propiciam essa discussão. Porque a gente está falando de pessoas, né? De pessoas que tiveram assim, um encaminhamento terrível diante de uma visão na época. Por isso que as visões de época, elas têm que ser sempre plurais. Porque quando elas são homogêneas, elas são assustadoras. Né? Uhum. Exatamente. E agora, entrando no cenário mais atual, assim, do coronavírus, eu queria saber como é que está as pesquisas de arqueologia subaquática agora, nesse nosso cenário. Elas estão paradas? Estão continuando? Então, nós temos eu estou falando muito do segmento acadêmico, que é o meu segmento. Mas a gente tem um segmento
que é o segmento da chamada arqueologia empresarial, arqueologia de contrato, é a arqueologia que trabalha no licenciamento ambiental. Então, isso significa o quê? Que qualquer obra de impacto ambiental tem que ter o parecer arqueológico, seja terrestre, seja submerso. O segmento acadêmico está parado, porque nós estamos iguais a vocês, atividades não presenciais. Estou aqui fazendo live, estou participando de reuniões, estou dando aula na pós à distância. Está sendo assim a nossa vida acadêmica. Mas eu sei que o segmento de profissionais que estão a campo, eles continuam. Não pararam. A gente só está atento com essa questão do mergulho. Estamos acompanhando as resoluções internacionais, como está, pelo comprometimento que pode ter o mergulhador diante do coronavírus, né? Então, os cuidados que tem que ter, um cuidado assim excessivo. Você mergulha? Ainda não, mas pretendo começar a fazer isso. aula. Legal. Não, eu falo, porque está tendo um cuidado assim absurdo. Outro dia eu participei de uma live da NAUI explicando como é que vai ser essa volta, né? Mas nós estamos parados. As nossas pesquisas estão acontecendo como? Colocando o relatório em dia. Eu tenho um relatório de 3 anos que eu estou conseguindo colocar ele em dia, assim, né? Participando de lives, que é uma forma bem bacana. Principalmente as lives, elas têm valor acadêmico. Você pode citar uma live. Isso eu achei legal também. Então, uma coisa que eu estou falando aqui, algum colega pode chegar lá e falar, põe na referência lá os nossos nomes e a data, o endereço. Então, isso é bacana, não deixa de ser uma produção acadêmica também, né? Uhum. Então, além da pesquisa, o que um arqueólogo subaquático pode fazer nas empresas? Então, a empresa de arqueologia, durante um licenciamento ambiental, ele vai emitir um parecer. Por exemplo, vão fazer a dragagem de uma área de um porto. Tem que fazer arqueologia antes. Então, ele vai fazer o levantamento histórico, vai fazer uma prospecção, né, um levantamento arqueológico para ver se tem a possibilidade. Aí ele vai fazer um relatório disso. Se tem evidências, vai ter que fazer um salvamento disso. Tá certo? E aí esse salvamento arqueológico é todo feito profissionalmente. O cara é pago para isso, ele é remunerado para isso. Tem uma legislação própria para isso. Entende? Sim. É um mercado de trabalho. Então, já é outra área aí, para quem não quiser, a parte acadêmica de pesquisa, né? Então, É o que nós temos. Pode falar. Não, estou dizendo, nós temos muitos alunos, ex-alunos, né? Tanto de graduação, mestrado, doutorado, que são empresários. E alguns começaram com a empresa júnior da universidade. Nós temos lá no campus a Cajufes, que é a empresa de arqueologia júnior, dos nossos alunos e alunas. Então, assim, isso é bem bacana, porque já começa a colocar o pessoal. E a gente oferece essa especialização na parte de ambientes aquáticos. Então, hoje a gente tem alunos trabalhando no licenciamento ambiental e vivem disso. E se bobear, vivem melhor que a gente, que é professor. Então, eu acho que era isso, mais ou menos, a nossa conversa. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Falar alguma coisa que você acha importante? Alguma curiosidade que você acha legal? Olha, eu acho legal a gente envolver cada vez mais o casal Tétis e Oceano. E assim, e dentro dessa percepção, né? Essa sensibilidade. Eu moro numa cidade de praia, eu moro em Aracaju, e eu fico impressionado como as pessoas não têm a vivência com o mar, não tem. Então eu me sinto sempre um paulista turista, que eu adoro praia, né? Então assim, eu lembro que quando eu morava em Salvador, a gente ia, minha filha era pequenininha na época, a gente pegava ela na escola às 5 horas da tarde e ia para a praia. Todo dia. Entrava no mar, no Porto da Barra e assistia o pôr do sol. E aí tinha aquele... todo mundo... E aí o pessoal falava assim, nossa.
Então, a pandemia está judiando de mim porque eu não posso ir à praia. Aqui está proibido. Aí eu passo assim, vejo o mar, cara, daquela saudade. Então, voltando ao Tétis, a Tétis e ao oceano, né? Nós temos que criar mecanismos para aproximar mais. E aí fica o recado para vocês. Eu sou surfista também, e assim, eu brinco, falo para os caras, se a gente tiver mais surfistas, você não precisa nem de secretário do meio ambiente, entende? Então, assim, a ideia é, a minha filha assistiu uma sériezinha que passava da Austrália, eu não lembro o nome da Taylor, acho que chamava a menina. Ninguém merece. Adoro. Então, e ali, eu sempre falo isso, eu tive a oportunidade aqui em Aracaju de falar para a prefeita na época, que tinha uma prefeita, você tem esporte na praia, então a educação física na praia. Poxa, você fazendo isso, você não precisa de secretário do meio ambiente. O problema é que as pessoas estão na praia, mas elas querem ter vista para o mar, querem morar no edifício mais alto para enxergar o mar, sem interação com a praia, né? Então, praia, mar, nossa, e voltando para a praia, nós temos a arqueologia das praias também, que é fantástico. Você tem alguma outra pergunta do grupo? Senão eu ia colocar para vocês visitarem, fazerem parte do nosso... Nós estamos tanto no Instagram quanto no Facebook, e temos o canal no YouTube que é o Coletivo Submersus, para vocês acompanharem a gente. Sexta-feira amanhã, às 19 horas, vai ter uma live, e uma das pessoas da banca, da mesa, é o Rodrigo Torres, que é o oceanógrafo. Então é mais uma, para vocês verem como a oceanografia interage bem com a arqueologia. Mas se tiver alguma outra pergunta, eu estou à disposição. Para mim, estou tranquilo. Então a gente agora vai para a parte das perguntas. A gente tem a nossa primeira pergunta, que é da Júlia. Ela perguntou: a arqueologia subaquática é de interesse privado ou é algo que hoje em dia está mais restrito para a academia? Eu acho que essa resposta que essa explicação que eu dei aqui, falando do licenciamento ambiental. Então, nós temos a arqueologia na academia, que é onde acontece a formação, onde acontece tudo, né? Então, é importante lembrar, arqueólogo que trabalha, o arqueólogo subaquático, ele é um arqueólogo mergulhador, tá certo? Não é um mergulhador que se diz arqueólogo, não, ele é um arqueólogo com status de mergulhador. Ele pode trabalhar na academia, em projetos acadêmicos, mas também pode trabalhar na iniciativa privada, como eu falei, com empresas que atendem o licenciamento ambiental, que está dentro da legislação vigente do Brasil. Certo. Próxima pergunta é da Carol. Ela perguntou qual é a maior dificuldade do arqueólogo subaquático na década atual e todos os seus contextos. Eu acho que a nossa dificuldade hoje é o que a gente está assistindo com a pandemia, que é esse movimento anti-ciência que nós estamos vivendo nos últimos, né? Nesse último ano, sobretudo, isso tem ganhado muito destaque. A anti-ciência. Então, ninguém respeita o sanitarista, ninguém respeita o infectologista, vai sempre no achismo e tal. Quando você cai na questão da arqueologia, e você fala de um patrimônio público, um patrimônio comum, você imagina o que tem de lobista querendo falar de tesouro e que vai desfazer do saber arqueológico em prol do interesse, aí o interesse privado pessoal, não né, diferente de você trabalhar na iniciativa privada. O interesse da caça ao tesouro, da destruição para facilitar a vida de alguns, né? Então esse discurso atual da anti-ciência é o que mais atrapalha, acho que todos nós. Porque a gente está sendo desmerecido o tempo todo em todas as redes e tudo. É como se a ciência não fosse importante. Estão querendo vender isso, né? Então isso nos assusta bastante. Uhum. A próxima pergunta, na real, foi só rapidinho. Eles perguntaram de novo qual que é o nome do seu livro. Já responderam mais. Eu tenho vários livros, mas assim... Esse daí específico é Arqueologia até debaixo d'água. Uhum. Ele está esgotado, né? Assim, por isso que eu falei que eu vou te mandar o PDF dele, porque
E tem um outro que é arqueologia subaquática em Cananéia. Esse arqueologia subaquática em Cananéia, não, esse pode ser comprado ainda, tá? Que são mais específicos para isso. Tem outro sobre patrimônio, mas o Até Debaixo d'Água é a introdução. O outro já é um trabalho mais de acadêmico mesmo, de vários estudos, vários tipos de sítios. Tá certo? E tem muitos artigos, é só que você fez botar Justo Rambelli lá no Google, que aparece muita coisa publicada falando o que a gente faz, como vários textos. Né? E a próxima pergunta, eu acho que foi no momento que a gente estava conversando sobre a parte menos acadêmica da arqueologia e perguntaram se mergulho comercial é uma categoria. Não, então, o mergulho comercial é uma categoria dentro do mergulho profissional, que a gente chama. Nós temos assim, o mergulho está dividido em dois segmentos, o mergulho recreativo e o mergulho comercial. Nós hoje atuamos num segmento que o Brasil ainda está discutindo. Por isso que eu te falei no início de tudo aqui que nós temos um GT, tá certo? Que tem as professoras aí da UFSC com a gente, inclusive, que é o chamado mergulho científico. Porque nós somos cientistas que usamos o mergulho. E aí a gente não é recreativo e nem comercial. Entende? Que a gente está no segmento do mergulho científico. E a gente tem trabalhado muito, a Marinha tem sido muito acolhedora, né, com a gente, e nós estamos discutindo muito isso daí. Eu, particularmente, sou mergulhador comercial, eu também sou mergulhador profissional, porque eu tive que fazer isso para não ter nada que pudesse me impedir de fazer arqueologia. Porque eu já tentaram me impedir de vários caminhos, e uma delas foi essa. Ah, não, para fazer arqueologia tem que ser mergulhador profissional. Não. Então eu fui fazer isso também. Mas nós batalhamos hoje pelo segmento do mergulho científico. Você, como oceanógrafo, seus colegas, quando vocês aprendem a mergulhar e vão trabalhar debaixo d'água, é mergulho científico. Entende? Por mais que o caminho, muitas vezes, é um caminho recreativo. Você vai fazer um mergulho básico. Então a gente criou um segmento dentro da arqueologia, que o mergulho científico para a arqueologia, a NAUI tem esse segmento, o básico, o avançado, o rescue, né, o resgate de mergulhador e o primeiro socorros, mais a parte de arqueologia subaquática. Então são 5 modalidades que caracterizam o mergulhador científico para arqueologia. Entende? Uhum. Não sei se eu respondi. Então, respondeu até a outra pergunta que ia ter, que era se o conceito de mergulho científico, como ele se relaciona com a arqueologia científica. Você respondeu 2 em uma. Então, é bom saber que nós temos esse coletivo, esse GT, né? Esse nosso GT de mergulho científico. Vocês, quem estiver interessado, podem procurar a Bárbara Segal, a Tatiana Leite aí na universidade. Elas são figuras super atuantes, são mergulhadoras incríveis. E assim, que nós trabalhamos diferentes profissionais de diferentes áreas, que a gente está reunidos para construir isso. Vai ser bom para todos nós. Vocês vão poder usufruir do que a gente está construindo. E vão ajudar a gente, com certeza. Uhum. E última pergunta, uma pergunta mais pessoal minha, que eu quero seguir essa área, realmente é uma das áreas que mais me encanta. O que um arqueólogo subaquático precisa ter? Curso de mergulho, obviamente, mas tem mais alguma coisa que dá para dar um diferencial? Coisas assim, alguma dica? Você quer fazer arqueologia subaquática? Sim, é o que eu quero seguir. Oh, Até que que eu legal! entre história e oceanografia, só que eu sabia que história eu ia ter que dar aula e eu já não me relaciono muito bem com aula, aí eu fui para oceanografia. Então, olha, eu fico muito feliz por isso. Nós temos o nosso mestrado e doutorado aqui de portas abertas. Quando você quiser, tem as outras também. Então, hoje a gente tem, só falando isso é importante, nós temos no
no Piauí, na Universidade Federal do Piauí, tem o professor Fábio Calico. Na Federal do Pernambuco tem o professor Carlos Rios, tá certo? Então, a gente tem, assim, hoje esses 3 segmentos. Na USP, a professora Escatamar que orientou, eu não sei se o Funari está orientando, não sei como é que está essa situação, mas tem algumas possibilidades. Mas os centros que tem, que nem nós na UFES, nós temos o Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos e a linha de pesquisas em ambientes aquáticos, fazendo minha propaganda do meu curso aqui. Mas vamos lá, então, o que você precisa é fazer uma pós-graduação na arqueologia. É uma das formas de entrada, por enquanto, a legislação do reconhecimento do arqueólogo, né, da profissão do arqueólogo, vai dar um encaminhamento ainda, está sendo discutido, mas da pós-graduação. E você, o curso de mergulho que você falou, e vir estudar arqueologia. Então, quando você entra na pós, você já vai ter que fazer um projeto, vai ter que estudar para entrar na pós-graduação, então já vai tomar contato com a bibliografia específica e vai também, quando entra, já vai ter que se aprofundar, porque você vai fazer disciplinas obrigatórias que vão te colocar em contato com essa arqueologia. E aí o teu conhecimento de oceanografia vai ajudar muito o direcionamento do seu projeto, entende? E de como você vai atuar, qual é a sua proposta dentro da pós mesmo. É assim, o caminho é esse, é tranquilo. Acompanhe as nossas lives. Eu já acompanho, tanto é que tá quando te convidei eu já sabia, né? Já fiquei sentada aí, quando eu falava, a gente precisa de outra pessoa para fazer a live, eu já falei, tem alguém. Alguém Legal. importante, assim. Então eu acho que foi essa a nossa conversa, agradeço muito por ter concordado em participar. Eu acho que você foi uma das maiores inspirações, assim, desde que meu pai falou de ti, daí eu li os artigos. E eu espero que a gente se encontre mais vezes. Com certeza, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter sido convidado, de poder participar e estou à disposição. Você tem o meu e-mail, estou à disposição, sempre atendo todo mundo, não tenho nenhuma restrição. É o que eu falo, a minha restrição só é contra caçadores de tesouros, aí eu sou radical. Falou em caçar tesouro, falou em vender patrimônio, aí desculpa, estou fora. Mas no que diz respeito a pessoas interessadas, que queiram saber mais, eu estou à disposição e fico muito feliz de ver o caminho que você está seguindo. Me sinto orgulhoso de ver o caminho que você está seguindo. Estou assim, um tiozão coruja. Muito obrigada. Estou à disposição, tá bom? Dá um beijão nos teus pais. Eu vou mandar, e daí eu já mando a resposta, porque provavelmente eles vão mandar um abraço, né? Então, para quem chegou agora, para quem não assistiu a live inteira, ela vai ficar salva aqui no Instagram, quem quiser rever. Justo, se você também quiser rever a live. Então, é isso. Muito obrigada. Vocês estão salvando, então eu vou colocar como referência aqui, vou indicar os alunos, tal, para o pessoal ver, tá bom? E vocês da oceanografia. Muito bom, muito obrigado. Também estou muito feliz, tudo de bom, muita saúde, muita luz para todo mundo, que a gente possa revigorar. Então, os estudantes, assim como nós, professores, que não paramos, né? Vocês também não parem, aproveitem para estudar, para ler, né? Porque é uma oportunidade diferente, estamos vivendo algo novo todos juntos. Então, vamos sair dessa todos juntos também. Se cuidem. Quem pode ficar em casa, fica. Um beijão. Tudo de bom. Beijo, Gilson. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Tchau.